Hello, 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 Satnam. Para quem não me conhece ainda, eu sou Prabhu Kirtan, eu sou professor de Kundalini Yoga e terapeuta holístico. E no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Afinal de contas, o que é autoconhecimento? Bom, como o próprio nome já diz, autoconhecimento é o conhecimento sobre si. É você ter esse conhecimento sobre você, você saber as suas preferências, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, aquilo que te faz bem, aquilo que talvez você não quer fazer mais, e como obter autoconhecimento. Bom, se é um conhecimento sobre você, é estudando você, é olhando você. Se você quer aprender sobre uma receita, por exemplo, sobre fazer um bolo, ou cozinhar para várias pessoas, você vai estudar culinária, gastronomia. Mas o autoconhecimento não tem outra saída, é olhando para você. E não só olhar para aquilo que é bom, que você é uma pessoa educada, prestativa, gentil, mas também olhar para suas sombras, pois muitas vezes você é uma pessoa carente, uma pessoa raivosa, uma pessoa que não tem autoconfiança, que não tem autoestima. E o autoconhecimento ajuda a ter consciência sobre isso, e a partir dessa consciência a gente consegue transformar essa realidade. Outro fator muito importante do autoconhecimento é que quando você tem autoconhecimento, você consegue fazer escolhas baseadas naquilo que você realmente quer, e não no que outra pessoa falou para você que era bom, mas é baseado na sua própria experiência, no seu próprio gosto. E hoje, assim, uma coisa muito importante, se você olha para a sua vida e você vê que o que você tem hoje, o que você vive hoje, não é nem um pouco daquilo que te agrada, que você está satisfeito ou satisfeita, provavelmente faltou autoconhecimento aí na hora de fazer as suas escolhas no passado. E aí a gente acaba criando realidades, se colocando em situações, convivendo com pessoas que não tem nada a ver com a gente, mas para a gente não se conhecer, a gente acha que tem e vai deixando como tá. Até que chega num ponto em que a gente não suporta mais a vida que a gente tem e começa a buscar culpados por a gente estar vivendo daquele jeito, sendo que foi nós mesmos quem fizemos nossas escolhas. O autoconhecimento te previne, te ajuda a identificar isso e te liberta de alguma forma dessas enrascadas aí que a gente vai se colocando ao longo da vida. Ok, já sei o que é autoconhecimento, já sei para que ele serve, mas agora, como que eu vou ter autoconhecimento? Bom, o primeiro de tudo, é você olhar para dentro, você olhar para você se perceber no mundo. Uma maneira muito interessante disso, que foi inclusive o que eu usei quando eu comecei no meu processo lá em 2015, do 2015 para 2016 por aí, foi a meditação. E, assim, eu não sabia muito sobre meditação, a minha família não falava disso, mas eu entendia que era algo que eu gostava, sempre tive curiosidade, e a partir disso daí eu passei a buscar aqui mesmo no YouTube sobre meditação, como praticar, e no começo foi bem difícil. A gente acha que é só sentar lá, ficar zen, mas não é, tem muitas outras coisas envolvidas, e como tudo na vida é uma prática. Aí eu comecei com 2 minutos, não entendi nada que eu estava fazendo, era um saco, doía tudo, mas eu persisti. Eu sempre tive um padrão de quando alguma coisa começa a ficar muito difícil, eu desistia, eu não ia em frente. E nesse momento, quando eu me deparei com uma dificuldade em praticar meditação, eu falei, não, dessa vez eu não vou desistir, eu vou tentar aqui ao máximo. E foi isso que eu fiz. Eu persisti, primeiro 2 minutos, depois 3, depois 5, depois 7, até chegar em 15, depois meia hora. E assim, eu já hoje, depois de tanto tempo meditando, eu já cheguei a participar de meditações de 2 dias seguidos, assim. E é uma ótima maneira de você E a meditação é uma ótima maneira de você se perceber, de você se conhecer, de você entender aquilo que te faz bem e aquilo que não te faz bem. Outra ferramenta, outra prática, que me auxiliou muito, que veio muito
a calhar foi o questionamento. Eu comecei a me questionar sobre coisas que eu fazia, sobre o que aparecia para mim, e a partir daí eu comecei a ver que tinham coisas que não estavam mais compatíveis. Por exemplo, o consumo de carne. Já tinha tido vontade antes de parar de comer carne, mas eu não parei porque era muito simples, era muito conveniente e todo mundo comia. Eu ia comer o quê? Mas chegou um momento que já não estava mais ressoando com aquilo que meu corpo pedia. E eu falei, tá bom, eu vou parar de comer carne, né, já que eu estou comendo só porque eu acho legal. E eu queria fazer alguma coisa para diminuir o sofrimento dos animais. Eu entendi que era só a minha ação que ia ter realmente algum resultado muito efetivo para isso. Daí eu parei de comer carne. E conforme eu fui dando esses passos, eu parei de comer carne, depois eu vi que frequentar alguns grupos não fazia mais sentido para mim, eu fui parando, comecei a estudar mais meditação, comecei a identificar que eu tinha medo de algumas coisas e por que eu tinha medo? Eu vi que eu concordava com algumas coisas que na verdade eu não concordava, era só porque os grupos que eu estava inseridos pensavam assim. E daí eu comecei a ter meus próprios raciocínios. E daí eu comecei a pensar com a minha própria cabeça e a identificar muitas coisas que eram o que eu realmente queria para mim. E, consequentemente, as terapias holísticas chegaram na minha vida, que eu já estava alinhado com isso, né? Aí veio outras formas também de autoconhecimento. Outra delas é a astrologia, fazer o seu mapa astral com um astrólogo profissional pode te ajudar muito, porque no mapa astral sai todas as características, sai as suas preferências, e às vezes você nunca parou para pensar em algumas coisas, e naquela leitura lá, né, que a astrologia traz, você começa a olhar para pontos seus que realmente, com o tempo você vai vendo que faz muito sentido. E se não fizer sentido, você pode olhar para aquilo e pensar, tá, então o que eu sou, quem eu sou. Outra ferramenta muito bacana, que me ajudou muito, foi o Reiki, que chegou junto aí com essas terapias. E o Reiki limpou muitas coisas que eu tinha, que eu achava que eu sentia. Foi muito importante para o meu processo de autoestima, porque quando você não sabe sobre você, né, você acaba absorvendo coisas que são dos outros, e tudo que o outro faz, tudo que o outro fala, se torna verdade. E isso influencia muito diretamente na forma como a gente se vê, como a gente se sente. E se você começa a aceitar tudo que vem de fora, você se perde daquilo que é você, e a sua autoestima, a sua autoconfiança ficam muito debilitadas. E sem autoestima você não faz nada, você não se ama, você não consegue amar outra pessoa de verdade, e você nunca se sente segura sobre as suas capacidades, as suas habilidades. E, geralmente você não consegue se mostrar, se destacar no seu trabalho, porque você não tem autoconfiança, não se sente merecedor, merecedora de viver a melhor vida que você pode viver. E o Reiki trouxe sim muita consciência disso, limpou muitas crenças, ajudou nesse processo aí de fortalecimento. Eu super indico. Inclusive, hoje eu sou um mestre reikiano e eu faço, além de sessões de Reiki, eu também inicio pessoas no Reiki, que eu faço pessoas virarem novos reikianos e espalhar aí essa força, essa beleza, essa energia maravilhosa que é o Reiki. E caso você tenha interesse, pode me chamar aqui, pode deixar nos comentários ou até mesmo no link que eu vou deixar aqui embaixo, uma mensagem que a gente conversa e eu posso explicar melhor sobre como funciona o Reiki, como você pode virar reikiano comigo, tá bom? A outra ferramenta incrível que assim, me ajudou foi a Kundalini Yoga, que é uma prática que trabalha muito o nosso sistema nervoso, que trabalha muito você com você mesmo, a sua resistência, a sua postura perante a vida, e isso começa a limpar do seu campo, né, do nosso campo energético mesmo, aquilo que não está mais condizente com a gente, e fortalecer aquilo
que somos nós e me trouxe uma força, um poder de realização tremendo. Eu super recomendo. Hoje eu também dou aulas, nesse momento a minha agenda não está aberta, mas para 2023 terei turmas novamente e online, caso você tenha interesse também, pode vir. E por último, porém não menos importante, o tarô foi muito importante nesse processo de busca e conhecimento de quem eu sou. O tarô me ajudou a me situar, a me ver onde eu estava, para onde eu queria ir, para onde eu poderia ir. E assim, é tanto que eu gostei tanto, fez tanto sentido para mim que eu virei tarólogo também. E hoje, graças aos deuses, a todo mundo, a gente tem muito disponível todas essas ferramentas aí com muita acessibilidade. A gente tem aulas de meditação gratuitas, a gente tem vídeos de meditação aqui no YouTube. E tudo isso favorece muito nessa sua busca, nessa nossa busca, né? Então, essas são as minhas dicas para que você busque autoconhecimento. Eu ia falar nesse vídeo sobre o meu processo de autoconhecimento, como foi, porém ia ficar muito longo. Eu vou fazer depois um vídeo só contando disso. Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você consiga ver antes de eu fazer a publicação desse. Vai estar aí, você pode ver lá, talvez você se identifique e muito do que eu passei você consiga identificar e não precisar passar por isso tudo e já cortar aí alguns atalhos para o seu processo, tá bom? Espero que tenham gostado e caso você realmente, se fez sentido para você, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com alguém que talvez esteja precisando desse autoconhecimento, de saber que precisa de autoconhecimento. E segue aqui o canal, pois vai ter muito vídeo aqui ainda sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre terapias holísticas e poder pessoal, que é algo que eu gosto muito e faz muito sentido para a minha vida, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Sat Nam.